Hoje você vai ver algo diferente aqui no canal que nunca nenhum corretor mostrou. Esta casa aqui está no caminho que eu faço quando eu passeio com os cachorros. E eu sempre olhei para ela e falei, Alex, a gente devia comprar essa casa, a gente devia comprar essa casa para reformar. Só que depois, conversando com o Reinaldo, você sabe, né, o famoso Reinaldo que eu mostro as reformas dele, ele falou para mim que ele já tinha comprado essa casa. Na verdade, ele tinha feito um contrato com o vendedor, tinha feito o depósito e o vendedor deu para trás e não queria devolver o depósito. E ficou na justiça essa briga, até que o vendedor falou para ele assim, over my dead body, ou seja, só por cima do meu cadáver, né, que você vai comprar essa casa. E foi exatamente o que aconteceu. O homem morreu e ele na justiça conseguiu a casa e agora ele vai reformar. E eu falei para ele, Reinaldo, eu tenho que filmar essa casa antes e depois para mostrar como é que você deixa, como é que você pega essas casas e como é que você deixa. Já fazia muitos anos que ele não morava aqui. Ele saiu daqui, foi para uma nursing home, né, que é um lugar que você vai quando você está muito idoso, doente, não tem ninguém para cuidar de você, você vai para uma nursing home. E essa casa ficou fechada, sem ar-condicionado, praticamente abandonada, com a grama crescendo. Então assim, ele vai reformar essa casa e vai vender. Quanto ela vai custar? Por volta de 750 mil dólares. Quanto ele pagou? Só Deus sabe, porque ele não me falou e ele não vai falar. Então você imagine, porque também não está no MLS nem no Zillow, o quanto ele pagou e o quanto que ele vai investir de dinheiro aqui, o quanto que vai ficar bonito. Então, tá preparado para ver essa casa Frankenstein aqui no canal? Depois da vinheta a gente volta. Hoje é o último dia do verão, que não significa que vai esfriar em Orlando, tá? É o último dia de verão, mas, por exemplo, se alguém do norte vem pra cá no mês que vem, vai falar, é verão aqui ainda. Vai continuar quente setembro, vai continuar quente outubro, novembro começa a melhorar, dezembro melhora, janeiro fica frio, fevereiro fica frio. Então vamos lá? Agora sim, você tem que, quando você entra numa casa dessa, você tem que ver os espaços, porque eu trouxe um cliente aqui para olhar a casa, ele olhou nesse estado, ele falou, ah, não gostei, tá? Mas a hora que ficar pronto, tenho certeza que ele vai gostar. Então você tem que ter imaginação, você tem que olhar os espaços e ver o potencial, porque a gente arruma qualquer coisa, tá bom? Vamos lá. Olha só. Olha só, olha só. Eu adoro.
Quanto pior, mais eu gosto. Quanto pior tiver, mais eu gosto. Mas eu acho que daí você pode botar a tua personalidade aqui dentro. Se você comprar uma casa aqui que já foi reformada ao longo dos anos, você vai querer fazer de novo. Então pega já uma original, que nem eu fiz, que não tem nada, você arranca tudo e começa tudo do zero. Olha o hall lindíssimo, closet de casacos. Então aqui, imagina como dá para fazer com esse hall. Fica um luxo, né? Ele já colocou drywall aqui em cima e olha esse teto. Olha só esse teto. Tem esse degrau aqui que eu não gosto, mas ele é tão pequenininho que eu acho que não me incomodaria. Eu conversei com o Reinaldo, o dia que eu vim aqui, que ele tinha acabado de pegar as chaves. Eu falei, não, eu quero ver, você tem que abrir pra eu ver, eu quero ver. Aí ele deixou eu ver. Aqui tem um buraco que a gente não sabe o que é. Ele colocou uma madeira, mas tem um buraco. Ele acha que é uma sunken dining room, ou seja, uma sala de jantar afundada, que era muito moda isso daí. Mas assim, é uma ideia de jirico. Agora, eu não sei o que ele vai fazer. Eu falei pra ele, você tem que botar uma lavanderia aqui dentro. E aqui, ele está fazendo um banheiro, que eu já vi. Eu não vou tirar a fita daqui, mas ele está fazendo... E os trabalhadores vão chegar daqui a pouco, eles estão em horário de almoço. Então eu falei pra ele, faz uma lavanderia aqui, faz uma mesa de almoço ali, tal, mas traz a lavanderia para dentro do espaço. Aqui tem essa sala com esse telhado lindíssimo e essas clarabóias e esta lareira de verdade. Veja que teve vazamento no telhado, vazou água aqui e estragou. Tem uma janela bay window lindíssima, mais uma janela aqui. A piscina ele já consertou. Eu vou mostrar para... Olha a foto da piscina antes. E olha só, ele já mandou reformar a piscina, já arrumou. Tem uma floresta lindíssima ali atrás. Vamos olhar o resto da casa. Então aqui, 1, 2, 3 quartos e um banheiro. Ah, esse aqui é o banheiro assinatura da Daiane, que ela faz muito bem feito. Vai ficar muito lindo aqui, tá? E aqui nós temos um quarto com um closet, com uma janela linda, que deve ter uma vista muito bonita lá. E vamos lá para o próximo quarto. Opa, tem um ventilador aqui dentro. Mais um quarto com mais um closet. Vê que os tetos são altos, né? Não é aquele teto baixinho igual na minha casa. Ou ele subiu esse teto, ou ele... Olha, será que eu consigo passar aqui sem me sujar? Consegui. Agora você que lute, Dani, com essa câmera na mão aí. Essa janela tem uma vista lindíssima lá pra fora. Mais esse closet aqui, com luz, então são 3 quartos e um banheiro. E parece que vai ter mais um banheiro para lá. Eu acho que ele vai fazer um dos quartos virar suíte. Aqui é a porta da garagem, tá? Hey, my friend. Hey, how you doing? How are you? Pretty good, man. We're filming for YouTube. Reynaldo let us. Okay. All right? It's just a little bit. I'm gonna go All right. quickly to the garage. You can go. So, Thank you so much. sorry about that. I don't know how. That's fine. E aqui a garagem, mostra, depois a gente vai lá. Mas olha só, essas vigas aqui não são aquelas vigas falsas que nós colocamos nas casas, que são aparecidas. Essa aqui é o real deal. Essa viga aqui é uma viga de verdade. E esse teto é de verdade. Então imagina que lindo que vai ficar. Olha quando eu falo, né? Casa de bloco de concreto. Ela foi feita com bloco de concreto. Só as paredes internas que são madeira. Isso aqui é a cozinha. Olha só que coisa linda isso. Você tem uma pia aqui com uma janela desse tamanho, que você vai ver o quintal e as árvores e os bichos, não é?
A minha não tem. Então essa cozinha aqui vai ser super iluminada. Eu dei uma ideia para ele, não sei se ele vai fazer. Falei para ele, embute os eletrodomésticos aqui dentro dessa parede e tira um pedaço daquela sala de lá. Porque daí você fica com espaço para colocar uma ilha. Porque se você colocar os eletrodomésticos aqui e o gabinete da pia aqui, tirando a circulação de 36, fica uma ilha desse tamanho. Então falei para ele, embute na parede o forno duplo, os gabinetes da pantry, pega o espaço da sala de lá, porque já tem essa sala aqui, né? Ali vai ser a sala de jantar, ou lavanderia, não sei. E aí a sala de lá vira um escritório. E desse aqui é a sala de almoço, ó, bonitinha com essa janela para você olhar a piscina. Aqui é a sala de jantar, ó. Essa é a sala de jantar. Você consegue ver? Eu já vejo ela pronta, sabia? Na minha mente eu já vejo ela pronta. Ótimo. E aqui é esse lugar que eu falei para ele. Você faz uma parede aqui, põe os eletrodomésticos aqui, e aqui você pode fazer uma biblioteca, você pode fazer uma mini sala de TV. Tem 2 lareiras nessa casa. Essa é uma outra lareira. Então você pode ter uma lareira lá e aqui você fazer um escritório legal, com as janelas ali. Ou você bota um sofá ali e põe a TV aqui, vira uma sala de TV. Não precisa ter 2 salas de estar. Não precisa, porque ninguém usa. Tem que fazer virar um espaço que você vai usar. Então, e aí aumenta a cozinha. E você tem a sala de jantar aqui, a sala de almoço aqui, então não vai precisar de mais uma sala de estar. E aqui você tem a suíte primária. Isso aqui realmente não gostei. Isso aqui, ó. Tom. Pena que não dá para tirar esse plástico. Dá para tirar? Dá. Eu não quero tirar. Mas olha só, para botar esse degrau lá para fora, a piscina já é ali, ó. Então, talvez botar só uma janela e deixar esse quarto do mesmo. Vai ser interessante ver o que ele vai fazer. Não quero dar muito pitaco na obra dele, porque a esposa dele também é designer, então assim, deixe eles que eles sabem o que eles estão fazendo. Mas é uma suíte primária bem espaçosa, com bastante luz. E aqui está o banheiro escuro. Olha só, Dani. Gente, vai ficar ótimo. Ele vai pôr a bancada dupla aqui. Já cortou o slab para fazer o concreto. Mostra aqui, Dani. Esperar para depois não, que daí a gente esquece. Olha só, quando você vai fazer um encanamento assim, você precisa quebrar o slab da casa para passar o encanamento. Então parece que vai ter uma bancada em curva aqui, porque esse aqui é esgoto, ou tá ligando, não sei direito. Mas vai ter uma bancada dupla aqui. Aqui vai ter um chuveiro sozinho. Ela já colocou aqui um mármore com porcelanato, olha só. Isso aqui é mármore e porcelanato, quartzo. O tile aqui que ela usa, que fica lindo. E ele fez este quarto de vaso, ó. Vai ser um quarto para o vaso, que eu acho ótimo, porque ninguém precisa ver ninguém fazendo número 2, né? Deixa fechadinho aqui com a porta, vai ter uma saída de ar-condicionado, vai ter uma luz só para ele. Ah, mas eu tenho claustrofobia. Usa com a porta aberta então, meu Deus, que é... Gente, né? Então vamos lá. E aqui é o que? O closet. É o closet. É o closet. É um closet. Parece que isso aqui foi adicionado. Você não acha, Dani? Porque essa daqui é a textura que tinha pro lado de fora da casa. E aqui é o tijolo, mostra só. É o tijolo do lado de fora da casa. Então esse closet... Olha, essa aqui era uma luz que tinha do lado de fora da casa também.
tá? Então isso aqui foi adicionado, não foi adicionado agora, eu acho que já tinha aqui. Ou não tinha? Eu não sei se... Não, já tinha, né? Porque essa madeira aqui, ó, ele não ia botar essa madeira aqui, né? Isso aqui já tinha, já foi feito. O antigo morador fez e fez com clarabóia, ó, para entrar luz aqui. Se bem que eu vou te dizer uma coisa, presta atenção, escute a voz da sabedoria. Luz natural e luz artificial no closet tem que ser o mínimo, tá? Porque a luz queima a roupa, ela muda a cor da roupa. Se você tiver aqui onde está batendo esse sol, um cabide com um blazer azul marinho, você vai ver que com o tempo o topo desse blazer vai ficar mais claro, porque queima, entendeu? Então a melhor coisa é você ter um closet escuro, sem luz nenhuma, que nem vinho, tá? As suas roupas, o seu couro, as suas peles, ninguém deve ter pele falsa só, tá? Imitação. Não pode matar bicho para fazer isso. Então melhor é que ele seja escuro. Tampa essa clarabóia aí e deixa isso aqui escuro com luzes e as luzes não assim mirando na roupa, porque estraga a roupa. Mas assim vai ficar um closet belíssimo, né? Grande. E a casa acabou, são 4 quartos, originalmente 2 banheiros, mas eu já vi que ele está fazendo mais um banheiro ali, então vão ter 3 banheiros. Essa cozinha linda aqui com... Eu vou falar para vocês, quando eu vejo uma casa assim desse jeito, me dá vontade de começar tudo de novo na minha casa. Me dá vontade de fazer tudo de novo, me dá vontade de comprar uma casa dessa, antiga, e fazer de novo todinha ela pra mim, porque eu adoro isso, eu adoro. E fazer, porque toda vez que você faz, se você é um profissional da área, um arquiteto, um designer de interiores, um decorador, é nessa ordem, tá? Arquiteto, designer de interiores, decorador. Quanto mais para cima, mais estudo, mais anos de faculdade precisa, tá? Eu tô no meio. Não tenho intenção de ser arquiteto. E aí, um decorador tal, quando você faz uma vez, na próxima vez você faz melhor, e daí você faz melhor, e daí você faz melhor. Então assim, a minha casa foi a primeira casa nos Estados Unidos que eu fiz inteira, durante a pandemia, sem lugar para comprar nada. Sem recursos, sem... Então assim, já ficou bom? Imagino que eu não faria agora, né? Agora, com toda essa experiência que eu tenho, faria uma cozinha muito mais bonita, faria uma sala muito mais bonita. Então assim, pegar uma coisa intocada assim, desde a década de 70, com esses tetos lindos, maravilhosos, e aí você realmente arruma, e você... Nossa, eu acho que eu ainda vou fazer de novo. E olha, ali em cima, mostra lá, Dani, tem aquelas clerestory windows, que são aquelas janelas que deixam luz entrar, mas que não tem, ali tá cheio de teia de aranha e pó, é isso mesmo que acontece, junta pó e teia de aranha. Mas entra luz dentro da casa, se bem que com essa janela aqui, nem precisava daquilo, né? Mas é um detalhe bonito, eu deixaria, ia lá fora, limpava, uma vez por ano você põe uma escada, sobe lá, aspira tudo. E depois que essa casa tiver com ar-condicionado, detetizada e tal, não vai ter mais aranha, nem nada dessas coisas. Mas não é legal? Eu não vou lá fora porque eu não sei se eu vou conseguir abrir essa porta e se depois eu vou conseguir fechar. Eu só vou te dizer uma coisa, o dia que eu vim olhar essa casa, essa piscina estava cheia de sapo, né? Ainda talvez quem comprar ainda vai adicionar uma gaiola ou uma screen aqui, porque aqui é uma reserva florestal no fundo, né? Então tem bichos, tem veados, tem raccoon, tem esquilo, tem ursos. Então assim, a gaiola protege. E depois você pode também cercar o terreno. Mas, e aí, quando é que a gente vai mostrar essa casa pronta? Eu acho que ele precisa, ele é muito rápido, mas eu acho que ele precisa de uns 60 dias ainda. 45 a 60 dias para virar essa casa. Mas vai ser interessante ver,
não é? Quando ele terminar, eu vou mostrar ela prontinha. E aí você vai ver o antes e o depois, pela primeira vez. Então, gente, é isso aí. É assim que nós pegamos muitas das casas e nós reformamos. Muitos clientes gostam dessa minha ideia de, ao invés de comprar uma casa totalmente nova, pegar uma intocada e refazer num bairro classe A, que nem é este aqui. Esse bairro é onde eu moro. Essa rua é onde eu passo com os meus cachorros aqui andando aqui na frente. Então esse aqui é um bairro classe A, não é de ricos e milionários, mas é de classe média alta. Então você compra uma casa dessa aqui por 450, 500 mil, e se ela tiver reformada tudo é 750, 800 mil, por aí, para você entrar aqui. E aí você faz do jeito que você quiser. Você muda a planta, você arruma. Então, muitos clientes gostam e têm nos procurado para fazer isso. Outros querem uma casa nova e não tem problema nenhum de querer uma casa nova. Se você quiser uma casa nova, nos procure, porque nós sabemos onde estão todos os condomínios de casas novas aqui na Redondeza. Não existe casa nova no Sweetwater, nem no Sweetwater Club, a não ser que você compre uma velha, faça demolição e depois construa uma casa nova. Mas a Popka tem casa nova, o Winter Garden tem casa nova, o Windermere tem casa nova, Downtown tem casa nova, College Park, Winter Park, todos esses têm casas novas, tá? Mas você gasta e assim, ainda precisa, que nem aquele meu cliente fez em Celebration, de um dinheiro para deixar ela bem, para ela parar de parecer que é uma casa de construtora, tá bom? Esse vídeo vai ser curto porque não tem mais o que mostrar. Né? Lá fora tá um calor de 40 graus, aqui também, olha só, porque não tem ar-condicionado, tá abafado, mas eu queria que vocês vissem o antes e o depois que o Reinaldo vai fazer, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, fique até o final para ver a mensagem, o vídeo mensagem da Fundação Amigos de São Francisco, faça uma doação se você puder, eu já fiz, continuo fazendo, porque eu quero que esses animais tenham uma casa para eles morar, não quero que eles sejam relocados, tá bom? Um pouquinho de cada um milhinho de cada um, junto 1 milhão e eles compram esse terreno e nunca mais esses bichos têm que sair daí, a não ser os adotados, porque talvez muitos velhinhos vão viver o resto da vida lá, tá bom? Eu vejo vocês agora no domingo no Renato Responde e lá eu vou responder 4 perguntas dos inscritos. Se você gostou do vídeo, por favor, dê a sua curtida e compartilhe com seus amigos e parentes, tá certo? E domingo, 8 horas da noite, eu encontro você aqui mesmo nesse canal, tá? Encontro marcado. Tchau! Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho, comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.